a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Deus, no projeto Casa Firme, com o culto para a cura sentimental. Eu agradeço ao Senhor por estarmos aqui, agradeço ao Senhor por esse privilégio de buscá-lo, meu Deus, continuamente, de estar na Tua presença, meu Pai, todos os dias, como a igreja primitiva fazia. E oro, meu Deus, para que o Teu povo encontre prazer, satisfação, alegria no Senhor. Para que da mesma forma como a igreja primitiva, meu Deus, tinha prazer de estar na Tua presença, de estar no templo, todos os dias se reunia no templo, que assim seja hoje. Que a mesma alegria, o mesmo prazer possa existir, meu Pai, nos nossos corações. Porque como diz a Sua palavra, o Senhor é a nossa vida. Se realmente queremos uma vida plena, feliz, abundante, então devemos entender que o Senhor é a nossa vida e devemos viver para o Senhor, viver para a Sua glória. Meu Deus, a nossa vida precisa girar em torno do Senhor. O Senhor precisa estar no centro, ser a prioridade, nosso bem maior, nosso maior tesouro. Senhor, eu oro para que o Teu povo deseje o Senhor, deseje Te conhecer mais do que meu Pai deseja qualquer coisa nessa terra. São muitos os sonhos, os projetos, os objetivos, os anseios, mas que o nosso coração possa arder por Ti. Que o coração do Teu povo possa ter sede e fome do Senhor. Aumenta a nossa sede, aumenta a nossa fome por Ti, por Tua presença, por Tua palavra, meu Deus. Porque se temos o Senhor, temos tudo. Se Te priorizamos, as demais coisas são acrescentadas. Meu Deus, se o Senhor tem a nossa atenção, se o nosso olhar está no Senhor, então não há motivos para nos preocuparmos com mais nada. Porque se o foco da nossa vida é o Senhor cuida de tudo. O Senhor trabalha em favor daqueles que no Senhor espera. O Senhor trabalha por aqueles que em Ti confia. Então, meu Deus, ajuda-nos a entender isso. Que o Senhor quer um povo, um povo, meu Deus, que vive para o Senhor, que Te adora. Um povo, meu Pai, que Te ama. Senhor, eu oro para que o povo do Ministério Mudança de Vida seja esse povo, meu Deus, que o adora, que o ama, que o deseja mais que tudo, que decidiu viver para a Sua glória, por algo maior. Nos guarda, meu Pai, de nos distrairmos com tantas coisas, tantas necessidades, afazeres, tribulações, até mesmo bênçãos. Senhor, nos guarda de nos deslumbrarmos com as obras do Senhor e ajuda-nos a viver maravilhados com o Senhor, porque os feitos do Senhor são maravilhosos. É maravilhoso viver, meu Deus, a Tua glória, o Teu poder, os Teus milagres. Mas nada se compara ao Senhor. O Senhor mesmo diz que nada se compara ao Senhor. Não há um Deus como o Senhor. E não há, meu Pai, algo superior ao Senhor. O Senhor é o nosso bem mais precioso. Que o Teu povo entenda isso, meu Deus, e viva para o Senhor, para a Sua glória, para Te conhecer mais e mais. Eu peço que assuma a direção desse culto, que fale conosco, que conduza essa reunião, para que ninguém saia da mesma forma. Que não seja mais um culto, mais uma reunião, mas que a Tua presença seja palpável e real aqui, Senhor. Entrego tudo e todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, amém. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 6.
versículo 25. Mateus 6, 25. Que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Vou repetir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Vamos repetir isso? Não têm vocês muito mais valor do que elas, do que as aves do céu? Diga assim: eu sou a obra-prima de Deus. Nós somos a obra-prima, a melhor das criações. Nós somos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E a própria Bíblia está dizendo, né, que estamos num nível muito acima de todas as demais criações. Somos valiosos, somos importantes, somos muito amados por Deus, tanto que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o unigênito, o melhor do céu, o seu próprio Filho, Jesus, para sofrer e morrer em nosso lugar, por nossos pecados. Então não há prova maior, né, do que esta, do amor de Deus por nós. Nós somos amados, nós somos importantes, nós somos especiais, nós somos valorosos, nós somos muito importantes para Deus. Muito importante para Deus. E aí continuando diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós já falamos várias vezes que preocupação é inútil. Você não acrescenta uma hora que seja a sua vida. Você não atrai o olhar de Deus, o favor de Deus, né, com preocupação. Deus não vai agir na minha vida, na sua vida, porque estamos aflitos, preocupados. Mas, como já aprendemos, Ele vai agir na minha vida, na sua vida, mediante a prática, a manifestação da nossa fé. Deus responde fé. Deus não responde necessidade. Porque aí já pode se levantar o seguinte questionamento: bom, se eu sou muito mais importante do que as aves do céu, por exemplo, e o Senhor está dizendo que elas não plantam, não colhem, contudo, nunca lhe falta o alimento, porque o Pai Celestial as alimenta, então, por que muitas vezes falta para mim? Pode-se haver esse questionamento. Por que na minha vida falta? Se eu sou a coisa mais importante, por que eu tenho necessidades? Porque Deus não responde necessidade. Ele responde fé. Ele não responde desejo, ele responde fé. Quantas pessoas que têm sonhos, desejos, necessidades, mas não levam ao conhecimento de Deus. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? É claro que Ele sabe. Ele sabe dos nossos desejos mais íntimos, mais profundos.
Está gravado na sua memória. Então Ele sabe o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sonho, o que eu desejo. Mas, como ouvimos ainda na segunda-feira, a fé, diga, a fé é a moeda do céu. Então o desejo do meu coração está gravado na memória de Deus. Deus sabe o que eu sonho, o que eu espero. Ele diz que tem para mim o fim que eu espero. Mas até que eu vá a Ele em oração, até que eu peça, que eu busque, que eu bata, que eu insista na oração, que eu apresente a Ele as minhas necessidades. Porque eu posso pegar outro texto, né, e vincular a este, que diz exatamente isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecida as vossas necessidades. Fazei conhecida. Quer dizer, apresenta a Deus, não adianta ficar ansioso, preocupado. E preocupação nada mais é do que você pensar de noite na situação, nas circunstâncias, no problema, como se isso fosse resolver alguma coisa. Ao contrário, se eu já tenho um problema que está atraindo a minha atenção, ao atrair a minha atenção, o meu olhar, o meu foco, esse problema vai desencadear outros problemas. É onde a palavra que não deve se cumprir, se cumpre na vida de muitas pessoas. Um abismo chama outro abismo. Ela envolve-se tanto com o problema, ela se concentra tanto no problema, ela pensa dia e noite numa determinada situação ruim, negativa, que logo ela não enxerga tudo mais que está ao seu redor, porque obviamente que a vida daquela pessoa não é aquele problema, ela tem um problema. Mas a vida dela não é aquele problema. Mas tudo que eu foco, tudo que você foca, expande, cresce. Né? Toma uma proporção muito maior. É como Abraão, que não tinha tido Isaac ainda, mas já não estava onde costumava estar. Já tinha saído, já tinha andado, já tinha caminhado, já vivia uma outra realidade, completamente diferente de quando Deus o chamou. Completamente diferente. Era um homem rico, um homem abençoado. Ele não tinha um filho, mas tinha paz na sua casa. Mas quando você foca naquilo que você não tem, ou foca num problema, logo você cede à insatisfação, à ingratidão. E enquanto a gratidão atrai favor, atrai mais para a minha vida, a insatisfação, a ingratidão leva a pessoa a desprezar, não valorizar o que ela tem e, consequentemente, perder o que ela tem. Porque tudo que eu desprezo, que eu não valorizo, que eu não honro, eu vou perder. Isso é uma lei. Isso nós vemos na Bíblia. Você despreza algo, você vai perder. Esaú desprezou a primogenitura, perdeu a primogenitura. A Mical desprezou Davi, que vinha ali, dançando perante o Senhor, alegre por trazer a arca do Senhor, que representa a presença do próprio Deus para Jerusalém. E a Mical, olhando da janela, desprezou ele no coração, achou aquilo ridículo. Qual foi o resultado da Mical? E é o resultado de todas as pessoas que têm esse comportamento, que despreza, que olha para os outros de cima para baixo, se torna uma pessoa seca, não produz, se torna uma pessoa amarga. Então, nós precisamos estar atentos ao que está atraindo a nossa atenção, ao que nós temos focado, o que nós temos pensado de noite. Porque se não for na palavra, em Deus, o tempo todo, o dia inteiro, como Davi dizia, penso no Senhor o dia inteiro. Penso no Senhor o dia inteiro. Olha a vida desse homem, olha para o Jó que disse: dei mais valor às tuas palavras do que o alimento diário, do que o alimento para o corpo. Olha a vida desses homens, que se envolviam com a coisa certa,
que estavam focados na coisa certa, né? Que Davi perdia a noite pensando em Deus. Davi estava no palácio, vivendo em paz, em segurança e pensando em como poderia honrar, agradar a Deus. Foi quando teve a ideia de construir um templo para o Senhor, para a arca do Senhor, que ficava numa simples tenda. Então observe a vida dessas pessoas que estão com foco na coisa certa, estão focadas em Deus, estão vivendo para Deus, estão vivendo para algo maior. Observe a vida dessas pessoas. O quanto são abençoadas, cuidadas, mimadas muitas vezes. Mimadas. Porque por Deus ver que Davi amava a nação de Israel, amava o povo de Israel, ele moveu um coração ímpio, o coração de um rei ímpio, para construir um palácio para ele. Ou seja, enquanto eu foco em Deus, cuido das coisas de Deus, me envolvo com as coisas certas, Deus, por sua vez, está ali trabalhando em meu favor para suprir as minhas necessidades, cuidando, né, dos meus interesses. As pessoas que têm entendido isso, têm podido ver, né, o amor de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus de uma forma especial. Então nós precisamos entender que preocupação inútil, envolver-se com problema, é perder tempo, é perder vida, qualidade de vida. Tem gente que adoece porque o problema toma uma proporção tão grande que ele se torna uma pessoa extremamente ansiosa. Ao invés de lançar sua ansiedade em Deus, né, busca nos remédios a solução. Outra hora sai fazendo escolhas erradas porque, como Sara, ansiosa por ter um filho, foi lá e se precipitou e tentou formar família por meio da serva. O fato é que você vai lançar a sua ansiedade em alguma coisa. Se não for em Deus, vai ser em algo que vai voltar contra a sua própria vida. Pessoas ansiosas, preocupadas, precisam voltar-se para Deus, lançar sobre Ele a sua ansiedade, aprender a tirar o foco do problema, aprender a focar a coisa certa. Foca Deus, foca a palavra. Eleva os seus pensamentos, pensa em Deus, como Davi pensava, de noite. Envolva-se com as coisas certas. O diabo quer as pessoas envolvidas com problemas, com aquilo que fizeram, falaram, com sentimentos. O diabo quer as pessoas magoadas, ofendidas, preocupadas, ansiosas. O Senhor nos quer vivendo em paz. E essa é uma condição para Ele agir, inclusive. No Salmo 46 a Bíblia fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeiro você entra no descanso do Senhor, você aprende a confiar nele, você aprende a olhar para Ele, você aprende a confiar nele. E então Ele age. Essa foi a exigência do Senhor para os hebreus, quando estavam diante do Mar Vermelho. Deus falou por meio de Moisés: aquietai-vos, fiquem firmes, não tenham medo, fiquem firmes, aquietai-vos. Põe esse texto para mim, por gentileza. Ele exigiu isso, antes do mar ser aberto. Essas foram as palavras ditas para aquele povo. Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Aquietai-vos, Ele disse. Aquietai-vos. Então, nós precisamos entender isso, porque ansioso, preocupado, aflito, logo você dá lugar a outros sentimentos miseráveis, como ingratidão, insatisfação, medo, o medo de não acontecer, o medo, né, de perder. Esse é o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Lá em Êxodo fala, né, da saída do povo, e o Senhor falou por meio de Moisés: aquietai-vos, né, fiquem firmes. Então, é uma condição para Deus agir.
Aprenda a lançar sua ansiedade em Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. E Ele fala aqui, ó, no 28, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Então ele já falou de aves e deixou claro que nós temos muito mais valor do que elas. E agora ele fala dos lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Vamos repetir? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então observe que ansiedade, preocupação é reflexo de uma fé pequena, uma fé fraca. Ou seja, é reflexo de falta de fé, falta de confiança. Se eu vivo ansioso, se eu vivo preocupado, eu posso até dizer que creio em Deus, mas nós temos que lembrar o texto de Tiago. Tiago disse, você crê em Deus? Parabéns, grande coisa. Os demônios também creem. E mais, estremecem. Apenas não temem. Né? Mas crê e estremece. O diferencial é temer, fé para obedecer, para se sujeitar. Essa fé os demônios não têm. Se eu também não tenho essa fé, eu posso até dizer que creio em Deus, mas é a fé dos demônios. É uma fé que não muda a minha vida. É uma fé que não transforma a minha vida. Então, olha só isso. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Volto novamente aqui no versículo 26, no final. Não tem vocês muito mais valor? Não tem vocês muito mais valor? Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Eu preciso entender o valor que eu tenho para Deus, o quanto sou especial, o quanto sou importante. Definitivamente abraçar Jeremias 29:11, que diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Ou, em outra tradução, planos de fazer você prosperar. Esses são os planos de Deus, esses são os pensamentos de Deus, ó. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos de Deus. Esses são os planos de Deus para o seu povo. De nos fazer prosperar, de nos dar um futuro glorioso. Pensamento de paz, de bem, não de mal. Então, todas as vezes que o diabo lançar aquela seta, né? Eu estava ouvindo o programa da bispa hoje e ela citava daquela mulher que fez o propósito, né? E quando terminou o propósito, as coisas não tinham acontecido ainda, e ela foi atacada, né? Como muita gente é atacada quando um propósito termina, tá vendo? Você lutou, perseverou, plantou, sacrificou, né? Ofertou, e aí? Parece que nada, né? Nada mudou, parece que tudo foi vão, foi inútil. O diabo lança essas setas, esses pensamentos para roubar a lavoura que está prestes a florescer, a dar fruto. Porque uma coisa é certo, se você plantou, você tem para colher. Se você levou a sério esses 52 dias, não deixe uma seta demoníaca de medo, de incredulidade, de insatisfação, de injustiça. Sabe aquele pensamento que o Asaf teve? Será que foi vão? Né? Eu ter praticado a justiça? Nós pregamos semana passada sobre ele. Ele chega no seu íntimo a questionar, do que me valeu? Né? Tem sido vão eu ser justo, íntegro, porque eu vejo
né, que os ímpios não têm problemas, parece que a vida do ímpio vai, que é uma beleza. Só que ele se esqueceu que o ímpio sempre está num lugar escorregadio. Ele não tem Deus como seu alicerce, como a sua sustentação. Então ele pode estar lá hoje, amanhã pode não estar. Mas o justo permanece. Os que confiam no Senhor permanecem para sempre. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós temos que tomar cuidado com essas setas, com esses sentimentos. Principalmente agora, terminei o propósito, orei tanto, busquei tanto. O que eu faço agora? Mantém a sua postura, mantém suas mãos erguidas, mantém o foco na palavra, continua confessando o que você acredita, declarando as palavras que foram liberadas, as promessas que foram feitas, porque é impossível Deus falhar, é impossível Deus decepcionar aqueles que olham para Ele. Tem um versículo que eu amo, eu sempre cito ele, que está lá em Salmo 34, se não me engano: os que olham para o Senhor, seus rostos jamais mostrarão decepção. Vamos repetir? Os que olham para o Senhor, para Deus, seu rosto jamais. Aí os que olham para Ele, diga, estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Sabe quem fica decepcionado? Aqueles, tem outro versículo que fala sobre isso, aqueles que agem traiçoeiramente. E não é contra, claro que se eu trair alguém, eu vou ter a consequência, mas muitos não traem os outros, traem a si mesmo. Agem de forma traiçoeira consigo mesmo. Agem de forma traiçoeira consigo mesmo. Quando tem a sensação de que perdeu tempo, tem sido vão, inútil, e simplesmente para de plantar, corta o processo, porque nós estamos no processo, um processo que, por sinal, é para a vida, é interminável, até o último dia da nossa existência terrena, Deus estará trabalhando em nós, forjando nosso caráter, né? Nos submetendo a situações, testes. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada, numa jornada que tem que ser progressiva. Eu posso ser melhor a cada dia. Eu tenho que viver com esse desejo de ser melhor a cada dia, em cada área da minha vida. Jamais me acomodar. Então, até o último dia da nossa existência, nós estaremos sendo trabalhados. Então, não pense que se algo ainda não aconteceu, não vai acontecer. Deus espera o momento de ser bondoso. Há um tempo determinado para todo propósito. Não haja de forma traiçoeira consigo mesmo, colocando tudo a perder, desistindo, abrindo mão, cedendo a essa seta, cedendo a esses pensamentos, sentimentos que, por um momento, Asaf permitiu que entrasse no seu coração. Mas quando ele foi para o santuário, o que aconteceu? Ele viu o destino dos ímpios. Ele viu que o ímpio pode ganhar o mundo, mas se perder a alma, se não tiver a salvação garantida, o nome escrito no livro da vida é um miserável. E quando ele foi para o santuário, ali ele teve seus valores ressignificados. E ele começou a entender que o que ele tinha era superior. O que nós temos é superior. O que nós temos é superior ao que muita gente tem aí fora. Você tem Deus. Você tem um Deus que se importa, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que trabalha por você. Se você teme a Deus, teu nome está escrito no livro da vida. E que riqueza é maior que essa? Que riqueza é maior que essa? Do que a salvação da nossa alma, o nosso nome escrito no livro da vida? O Asaf, ele teve seus valores ressignificados. Ele disse, eu desejo o Senhor mais que todas as coisas na terra. Eu desejo Deus mais que tudo. E nós temos que chegar nesse nível de desejar Deus
mais do que qualquer outra coisa. Tenha sonhos, tenha projetos, tenha planos, mas saiba que muitos desses planos só serão realizados quando você colocar Deus no centro da sua vida, quando você viver para algo maior. Então, concluindo aqui a leitura de Mateus 6, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, os pagãos, os ímpios, é que vivem assim, né? Os valores dos ímpios são valores baixos. O que importa para o ímpio é o que é passageiro. O ímpio está preocupado com o que vai comer, beber, vestir, ou seja, coisas perecíveis, tangíveis, passageiras. Nós sempre damos o exemplo, né, do ferro velho. Vai num ferro velho e você vai encontrar ali muita coisa que um dia foi sonho de consumo. Alguém desejou aquilo, mas passou-se um tempo, descartou aquilo. Aquilo, né, já não servia mais, já não tinha mais valor. Então nós não podemos viver para essas coisas que passam, que perecem. Se eu vivo dessa maneira, só para essa vida, jamais viverei uma grande vida. Jamais cumprirei com o meu propósito nesta vida. Observe as pessoas que têm compreendido isso, que Deus investe em propósito e dentro delas há um propósito maior. Elas não querem, né, ficar ricas. Ficar rica para construir riqueza, ela não quer enriquecer para si, ela quer abençoar pessoas, abençoar o reino. Observe as pessoas que usam a sua profissão com propósito. Ouvia hoje ainda de uma pessoa, de uma profissional, dizendo, olha, no meu ramo, o meu ramo está, ela usou um termo ainda, qual foi o termo que ela usou? Ela usou o termo de prostituição. No meu ramo tá feio o negócio. Eu entendi que ela tem a profissão dela como um propósito, uma missão. Ela não está ali só para ganhar dinheiro. Ela está ali com um propósito maior. E essas pessoas que não perseguem o dinheiro, mas têm uma visão, têm um propósito, são as pessoas que Deus investe, porque Deus investe em propósito, Deus investe em necessidade. Deus não vai colocar na mão de gente egoísta. Deus não vai confiar nas mãos de pessoas que estão só pensando em si, querem para si. Então, tudo que Deus faz, o conhecimento, os dons, as habilidades que Ele nos dá, não é para ser usadas apenas em nosso benefício. É para nós usarmos em benefício do reino, do próximo, das pessoas. E Deus está à procura desses corações. Deus está à procura dessas pessoas que entendem isso. Por quê? Porque são os chamados, né, pequenos fiéis, improváveis, que Deus levanta, que Deus ergue, porque tem algo maior movendo. Então, se uma pessoa, por exemplo, termina o propósito e abandona a igreja, fica evidente que ela só se preocupava com o que vai comer, beber, vestir. Ela revela dessa maneira os valores dela, compreende? Fica evidente quais são os valores dessa pessoa, só coisa de valor baixo, coisas irrelevantes. Mas uma pessoa que termina o propósito, ela permanece em Deus. O que ela alcançou espiritualmente dentro do propósito, as decisões que ela tomou dentro do propósito, ela mantém e ela caminha para mais. Essas pessoas não têm limite. É igual o Davi, igual o exemplo que eu citei do Davi. O Davi estava lá já vivendo em paz, em segurança, no seu palácio. E onde estava a cabeça dele? O que ele estava pensando? Como eu posso agradar a Deus? Como eu posso honrar a Deus? O que eu posso fazer para demonstrar o meu amor por Deus, o quanto eu amo? Ah, já sei.
Olha só como é que eu não pude ver isso antes. Eu estou morando num palácio. Deus moveu o coração de um rei ímpio para construir um palácio para mim. Como é que eu não pensei nisso antes? Em construir um palácio para Deus? Deus se preocupou em fazer isso por mim. Moveu o coração de um ímpio para construir um palácio para mim. E ele, imediatamente tomou as decisões e tal, e já começou a providenciar os recursos. Ele não construiu, Salomão construiu, mas Deus deu tudo a ele, a planta, os recursos, ele levantou os recursos. E é lindo de ver, a recompensa, Você vê que não tem limites. A essa altura, Davi já era o homem mais, ele já era soberano em Israel, o homem mais conhecido, mais famoso em Israel, mas por ter tido essa atitude, de querer agradar a Deus e ter tido esse impulso, essa ideia, vou construir um palácio para Deus, para a arca do Senhor. O Senhor olhou para ele e disse: eu vou fazer de você agora um dos homens mais importantes da terra. Você já é soberano em Israel, não tem ninguém maior que você em Israel. Mas agora você vai ser um dos homens mais importantes da terra, do mundo. Quer dizer, elevou ele ainda mais. Porque Deus viu onde estava a cabeça dele, Deus viu onde estava o coração dele, Deus viu o que o movia, para o que ele vivia. Ele não vivia para glórias humanas, coisas passageiras. Será que quando Deus olha para nós, para o nosso coração, Ele encontra algo maior, uma motivação maior, a motivação certa? Nós temos que analisar. Será que eu tenho vivido para a coisa certa? Ou eu estou gastando a minha vida pensando em problemas, pensando na minha vida, no que eu vou comer, beber, vestir, preocupado comigo? Tem gente que passa a vida assim. A vida dele gira em torno dele. Ele não tem tempo para Deus, não tem tempo para o rei, não tem tempo para o próximo. Nunca pode fazer nada. Nunca tem algo para oferecer. Na verdade tem, mas como o foco não está nisso, então diz que não tem nada a oferecer. Essa é uma grande mentira. Uma grande mentira que o diabo conta e muitas pessoas acreditam nela para a sua própria frustração. Porque Jesus diz que não há maior alegria do que dar. As pessoas mais felizes são aquelas que são generosas, que doam, que se doam. Então o diabo quer que você realmente acredite nessa mentira. Você não tem nada a oferecer, nada com o que possa contribuir com o reino, com as pessoas. É uma grande mentira. Deus te deu dons, talentos, você tem conhecimento, você tem uma profissão. Quantas pessoas na obra, eu sei pintar, eu sou eletricista. Quanta coisa que é feita na igreja por pessoas, que usam do seu conhecimento, que não cobram da igreja, que doam o seu trabalho, que doam, que entendeu que o seu conhecimento é para isso, é para servir a Deus. Que entenderam, a vida que eu tenho não é minha, é de Deus. A sabedoria, o conhecimento que eu tenho não é meu, veio de Deus. Ah, mas eu estudei. Bom, se eu não tivesse fôlego de vida, eu não teria estudado. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E tudo deve ser feito para ele, para a glória dele. Amém, gente? Então, não seja como os pagãos. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então não corra atrás dessas coisas, corra atrás do quê? De Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos repetir? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, diga todas, essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas. Que coisas? O que você precisa?
necessita, sonha, deseja, ao invés de ficar lá, nossa, eu preciso disso, Senhor, eu preciso disso. Ao invés de ficar lá pensando, como é que eu vou resolver isso, Senhor, me ajuda a resolver isso. Senhor, eu sonho tanto com isso, aliás, eu gostaria tanto de ter isso, Senhor, eu sonho com isso, eu desejo isso. Leva para Deus seus sonhos, suas necessidades, seus anseios. Uma das coisas que impede as pessoas de apresentar a Deus todas as suas necessidades, anseios, desejos, é o mito de que Deus não se importa. Mas esse texto aqui está mostrando que Deus se importa e muito conosco. Está mostrando claramente o valor que nós temos, o quanto Ele se preocupa, o quanto Ele se importa conosco. Então, será que Deus, se importa com isso? Será que Deus vai dar atenção a isso? Tanta gente no mundo, passando fome, passando necessidade, tanta gente no mundo, vivendo situações tão difíceis. Eu vou falar com Deus sobre tal assunto. Eu vou falar com Deus que eu quero realizar esse sonho. Realizar um tratamento, renovar meu guarda-roupa. Eu vou apresentar a Deus que tem gente que não tem casa para morar. Eu vou pedir para Deus me dar condições para reformar minha casa. Tem gente que é pego por esses pensamentos demoníacos. Não, isso aí você está, não. O Senhor não coloca limites. Peça e te darei. Peça e te darei. Então não tem porque não pede. Nós não temos mais muitas vezes porque não pedimos, não oramos, não apresentamos a Deus. Não clamamos ao Senhor de todo o nosso coração. Porque o Senhor fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, não coloque limites. Não seja tímido. Fale com Deus sobre tudo que você precisa. Sonha, deseja, porque Ele é um realizador de sonhos. Ele é um realizador de sonhos. O prazer dele é que a sua alegria seja completa. Ele faz infinitamente mais além do que você pede ou pensa. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que supera, que vai além das nossas expectativas. Um Deus que ama abençoar seus filhos. Ama. Olha só, vou concluir aqui, já vou pular para o 7. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Viva hoje. Viva hoje e faça hoje o que tem que ser feito. Se eu quero um amanhã, um futuro de paz, um futuro garantido, eu preciso colocar Deus no centro. Entender que Deus precisa ser a minha prioridade em primeiro lugar. Aqui em Mateus 7, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então é garantido. Não está dizendo, peçam e talvez lhes será dado. Não, peçam e lhes será dado. Busquem e talvez encontrarão. Não, busquem e encontrarão. Batam e talvez a porta lhes seja aberta. Não, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. Olha só que coisa linda. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? O Senhor pergunta para nós. Quem tem filho aqui? Então, você seria capaz? Seu filho lhe pedir pão, e você dará a ele para comer uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Seria capaz disso? Não. E aí o Senhor fala, se vocês, apesar de serem maus, ou seja, vocês, a natureza de vocês é má, é pecaminosa. Não existe bom senão Deus, somente Deus é bom. Uma vez que entramos na carne, podemos fazer absurdos. Absurdos.
né? Como, por exemplo, dar uma cobra, uma pedra para um filho. Como nós vemos aí tantas coisas bizarras acontecerem, né? Uma pessoa na carne dominada pelo mal é uma pessoa sem amor, sem misericórdia. Então não existe bom senão Deus. Não existe. Mas pessoas de sã consciência fazem de tudo pelos seus filhos. Jamais daria pedra ou cobra a um dos seus filhos. E aí o Senhor vem e diz assim, ó: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus. Vamos repetir: quanto mais o Pai de vocês. Diga: Pai de vocês. Diga: Deus é o meu Pai. Diga: meu Pai bondoso, amoroso, misericordioso. Diga: meu Pai me ama. Então, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, diga bem forte, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Observe que o versículo não encerra no coisas boas, tá? Dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Senhor vai dar coisas boas a todos? Não, aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. E o texto já mostra como deve ser, né, esse pedido, essa oração. Deve ser literalmente como o pedido de uma criança. Quem tem criança pequena, eu tenho 3, né, ainda não sabe pedir verbalmente, mas já sabe gesticular. Mas criança é uma coisa, nós temos que aprender com as crianças. Quando elas querem uma coisa, elas chegam a ser chatas. Quem tem filho pequeno aí? Já teve, né? Então, puxa na memória aí. Quando querem uma coisa, minha filha fez aniversário agora, e é incrível como, né, várias coisas nós temos que aprender com as crianças. Elas pedem, elas são específicas, né? Elas são detalhistas, elas não têm problema em pedir, em sonhar, em desejar, em querer. Mas não adianta só sonhar, querer, desejar, esse é o passo mais importante, pedir. Mas tratando-se de criança, né? Eu entendo que por um tempo o princípio do pedir funciona. À medida que a gente cresce, a gente tem que entender também que tem que praticar outro princípio do receber, que é o dar. Eu peço e eu recebo. Eu dou e eu recebo. Então, pedir, dar-se-vos-á, buscai, dai e ser-vos-á dado. Então, são os 2 princípios para receber. Criança, praticando o pedir, já consegue muita coisa, né? Então, aprendamos com as crianças. Elas sonham, elas idealizam, elas insistem, e se você fala um não, elas não se dão por vencidas, elas insistem no assunto. Quantas pessoas que na prática fazem isso? Ah, não recebi, nada aconteceu, né? Eu vou continuar pedindo. Já passou um tempo, eu vou continuar pedindo. Não, pedem por um tempo, e por não verem aquilo acontecer, desanimam, desistem, abrem mão. Quantos que terminam o propósito, não recebeu já? Ah, quer saber? Quer saber nada, eu vou continuar buscando, perseverando, esperando o que já está a caminho. O que já está a caminho, porque o Senhor virá com a nossa retribuição, com o seu braço forte, a sua mão poderosa. Ele virá retribuir a cada um que tem plantado, que tem perseverado, que tem permanecido. Deus tem falado bastante conosco sobre isso, sobre permanecer. Há um revestimento de poder para quem tem permanecido. Há uma unção para viver coisas maiores, coisas grandiosas para quem tem permanecido, tem resistido. Então faça como as crianças, né? Peça, insista, porque
o seu Pai celestial, o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Então peça e peça com fé, sem duvidar no seu coração. Sem duvidar no seu coração. Peça, apresenta a Deus suas necessidades, anseios, desejos. Ore a Deus. Ore a Deus. A oração do justo é poderosa. E nós vemos na palavra que Deus não resiste quando uma pessoa se volta para Ele, se humilha diante dEle, clama a Ele, busca a Ele. Ele não resiste. Tantas vezes Israel se desviou, serviu outros deuses, mas quando estava lá arruinado, quebrado, destruído, se humilhava, se voltava para Deus. Em Juízes 10, Deus até fala, né? Busquem os deuses que vocês, né, decidiram servir, buscar, recorram a eles. Mas aí o povo se humilha, o povo se quebranta, e a Bíblia fala que Deus não suportou ver o sofrimento deles. Então, clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Vocês não buscaram outros deuses? Então vai lá, clama aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Põe o próximo versículo, 15. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos. 16. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Está aí. Deus não pode negar a si mesmo, Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele nos quer recorrendo a Ele, dependendo dEle, buscando nele a saída, a solução. Amém? Fique em pé por gentileza, coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Lança sobre Deus toda a sua ansiedade. Decida agora, imediatamente, parar de se preocupar. Preocupação inútil. E preocupação é um abismo que chama outro abismo. Você começa a se preocupar demais, logo você está com medo, aflita, ansiosa. E tudo isso vai chamando mais abismo, precipitação, né, decisões precipitadas, inconsequentes, que podem alterar, afetar o seu destino. Então lança a tua ansiedade sobre Deus. Definitivamente acredite no amor de Deus por você. Deus nos ama. Nós somos muito valiosos para Deus. Criados para a sua glória. Projetados para uma grande e poderosa vida. Vamos lembrar o que nós já confessamos. Você é um projeto muito bem sucedido de Deus. Você é um projeto muito bem sucedido de Deus. E nasceu para viver uma vida poderosa e gloriosa. Não pense que seu plantio tem sido vão e inútil. Sua justiça, sua perseverança, sua fé. Não, a Bíblia diz que Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho, das nossas obras. O propósito terminou, mantenha-se focado em Deus. Continue olhando para Ele, porque os que olham para Ele jamais, seus rostos jamais mostrarão decepção. É impossível Deus decepcionar quem espera por Ele, quem confia nele, quem permanece nele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo cuidado. Agradecer ao Senhor pelo amor, pelo zelo que tem tido conosco. Eu agradeço, meu Pai, por todas as bênçãos que já estamos vivendo e
pelas bênçãos que estão a caminho. Mas agradeço ainda mais, meu Deus, pela obra que o Senhor vem fazendo dentro, pela transformação que tem acontecido no nosso interior. Meu Deus, nós fechamos ontem os 52 dias e certamente num nível muito mais elevado, outra cabeça, outra visão do Espírito, outro coração. E oro para que o Senhor nos ajude a continuar crescendo no Senhor. Oro, meu Deus, para que a sede, a fome por Ti cresça. Oro, meu Deus, para que cada um que está aqui faça do Senhor a sua vida, a razão da sua existência. Coloque o Senhor no centro. Viva para algo maior. Te busque de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Meu Deus, esse versículo é, sem dúvida, um dos versículos mais dinâmicos da Tua palavra. Nos mostra o caminho fácil a seguir. Sim, fácil. Nós só temos que fazer uma coisa, buscá-lo em primeiro lugar. Buscar o Teu reino, buscar a justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuidará de tudo. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor concederá o desejo do nosso coração. Tudo que nós temos que fazer é priorizá-lo, é encontrar prazer no Senhor, é ter prazer no Senhor, e o Senhor atenderá os desejos do nosso coração. Então, meu Deus, que o meu desejo por Ti cresça. Meu Deus, que a fome dessa pessoa por Ti cresça, meu Deus. Que tenhamos olhos somente para o Senhor, meu Pai. Que tenhamos olhos somente para Ti. Porque os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria. Obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem feito. Sustenta a Tua igreja, sustenta o Teu povo. Sustenta, porque o Senhor tem nos prometido que vamos viver um segundo semestre incrível, extraordinário, fora do comum. Tem muito mais vindo, meu Pai. Então, que ninguém se perca, que ninguém se distraia. Guarda as mentes, guarda os corações. E eu rejeito agora toda preocupação, toda insegurança, medo, conflitos. Em nome de Jesus, essas vozes que chegam para confundir, enganar, perturbar, desencorajar, desanimar. Em nome de Jesus, eu rejeito e eu ordeno que saia agora da mente, do coração dessa pessoa, todos os pensamentos, sentimentos negativos, incrédulos, pessimistas, eu rejeito agora. E peço, meu Pai, um povo renovado, um povo cheio de esperança. Como foi dito no programa hoje, meu Pai, meu Deus, a esperança não decepciona, que essa pessoa continue cheia de esperança, de expectativas, porque o Senhor está agindo. E o Senhor está vindo ao nosso encontro. Está vindo com a nossa recompensa, com a nossa herança. Obrigado por tudo, meu Deus. Abençoa o nosso projeto Casa Firme até o final. Cada oração que vai ser feita nesse altar, cada palavra que vai ser liberada. Meu Deus, continua falando, tocando os corações. Em nome de Jesus, que possamos continuar caminhando, meu Pai, de glória em glória, de vitória em vitória, sempre para uma glória maior. É o que eu peço ao Senhor. Em o nome de Jesus, eu Te amo e Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado, meu Deus, por Te conhecer. Muito obrigado, meu Deus, pela obra que o Senhor tem realizado em nós. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Nós precisamos de força.